Olá, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou te dar 5 ideias de projeto para você que é desenvolvedor front-end, né, para poder colocar no seu portfólio e também ir treinando as suas habilidades com o front-end. Então tem alguns projetos que vão desde básicos, alguns projetos que são mais avançados, então para você já ir treinando aí todas as habilidades com bibliotecas, com a linguagem de programação em si. Então tá bem legal aqui essa lista. Então até inclusive uma inspiração para poder fazer esse vídeo aqui foi porque quando a gente pesquisa na internet por projetos, né, de programação, a gente vê muita coisa relacionada ao back-end, né? Então, você encontra diversos projetos de back-end, né, de software, de aplicativos, de web, de banco de dados, assim, que você consegue desenvolver. Mas o front-end realmente tem poucos projetos que a gente consegue achar, né? Normalmente os projetos são mais relacionados a construir um site ali, fazer um blog e tal. Hoje eu quis trazer algumas ideias um pouco diferentes aí de projetos que você pode construir com o front-end. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Dalton Peixoto, do canal do Programador Aventureiro, um canal que eu falo sobre programação, dicas em geral, né, sobre esse mundo da tecnologia. Estou sempre trazendo novidades aqui sobre esse mundo aqui da tecnologia e de programação, falando aqui um pouco sobre como funciona o Python, por exemplo, como é que a gente consegue aplicar ele, como é que está o mercado de trabalho para programadores. Então tá bem legal aqui, o canal é bem recheado desse tipo de conteúdo. Se você já gostou da proposta, eu recomendo você clicar aqui embaixo para se inscrever e ficar sempre por dentro, né, dos vídeos novos aqui que eu for postando no canal. Então vamos lá para os projetinhos de front-end que eu separei aqui para hoje. O primeiro projetinho que eu separei para você criar e colocar no seu portfólio é aprender sobre responsividade. Então, na verdade, isso aqui não é um projeto em si, na verdade, você pode pegar qualquer projeto que você já tenha desenvolvido, ou se não desenvolveu ainda, tenta criar uma landing page, né, uma página simples, estática, né, de algum produto, por exemplo, tenta criar uma landing page, sei lá, explicando como é que é o WhatsApp, ou vendendo algum tipo de produto, né, tipo, pega lá algum produto como, sei lá, um cobertor, e coloca lá como se fosse uma landing page falando sobre aquele cobertor, sobre uma caminha pet, alguma coisa assim, porque a ideia principal não é nem sobre o produto que você está construindo ali no site, mas sim para você testar suas habilidades de responsividade. Então, você aprender um pouco como é que funciona, né, o CSS principalmente, JavaScript ali para poder fazer a tela se adaptar ao conteúdo, né, ao dispositivo que você está apresentando ali, é super importante, é um requisito meio que básico de todo programador front-end. Então, a minha dica aqui é, se você ainda não conhece, por exemplo, Flexbox, o Grid, CSS, é que você conheça um pouco de como é que funcionam essas tecnologias, né? Principalmente o Flexbox, que eu recomendo, eu acho que é um dos mais simples de se aprender, e ele é muito bom, é muito poderoso, assim, eu, principalmente quando desenvolvo meus projetos front-end, eu praticamente só uso o Flexbox, que eu acho ele muito fácil de entender como é que funciona ali, e acho que o resultado final da responsividade fica muito bom também com o Flexbox. Mas também tem o Grid CSS, que também é muito bom, tem gente que gosta bastante também dele, também recomendo você dar uma olhada para poder ficar por dentro também de como é que funciona essa outra tecnologia. Se você já conhece mais sobre essa parte aí de responsividade, já sabe fazer um layout responsivo, né, para poder construir sites de várias formas ali, e para se adaptar a diversas telas, então a gente já vai para o nosso segundo projetinho aqui de front-end, né, que seria fazer um clone de algum site, né. O que eu recomendo aqui é um clone da Netflix. Então, a Netflix é um clone legal para se fazer, porque ele não é muito complicado, o site da Netflix não é um site complexo de se fazer, é um site simples, né? Ele tem muitas estruturas repetidas, né? Então, quando a gente fala de programação, a principal coisa que a gente tem que identificar é blocos de elementos, né, que se repetem, né? Porque aí você consegue criar laços de repetição ali e criando aqueles blocos lá dinamicamente. Então, a Netflix, por exemplo, é um exemplo disso, né? Você tem uma categoria de filme, por exemplo, terror, e você tem um bloco ali que ele se repete, que é com vários filmes de terror enfileirados, né? E você vai ter lá um carrossel para poder ir passando para o lado. E o bloco de baixo é exatamente igual, né? Só que aí você só vai mudar a categoria do filme. Então, por exemplo, comédia. Também você vai ter vários filmes. Então, uma vez que você construiu a lógica para desenvolver o bloco de cima, é só replicar ela para os blocos de baixo e assim por diante. A única diferença é o primeiro bloco, o bloco inicial ali, que é onde fica um filme recomendado da Netflix, que ele fica com um degradezinho assim no canto, fica a sinopse escrita em cima. Então, tem uma diferencinha ali, mas é um projeto super legal aí que eu recomendo você fazer. E o mais legal desse clone da Netflix é que você pode usar o The Open Movie Database, que é uma API, né, que já tem diversos dados lá de vários filmes, já tem a sinopse, a foto da capa, o ano que ele foi lançado, a categoria do filme, né, os autores, o elenco, então já tem todas as informações que você precisa para poder construir esse clone da Netflix. Inclusive, se você está procurando APIs aí para poder desenvolver seus projetos, seus portfólios, né, eu já falei um pouco disso em outro vídeo aqui do canal, então eu vou deixar um card aqui em cima e também o link do vídeo aqui nos comentários para você poder assistir e ver outras APIs que tem para poder desenvolver projetos aí para o seu front-end, para o seu portfólio, tá bom? Então, o clone da Netflix seria nosso segundo projetinho aqui, né, que aí você já aprendeu mais como é que funciona a responsividade, você vai começar a trabalhar um pouco mais aí com uma API ali e aprender como é que funciona mais essa estrutura de comunicação entre o front-end e uma API.
O terceiro projetinho que eu queria trazer aqui para vocês é um clone do WhatsApp. Então, o clone do WhatsApp também, assim, a tela do WhatsApp não é uma tela complexa de se fazer também. Você consegue fazer de forma rápida, assim, com React.js, Next, seja qual for a biblioteca que estiver utilizando, o Angular também. É bem simples de fazer. Aí aqui a dificuldade fica para parte de você criar um servidor ali com sockets, né, para você poder realmente fazer essa comunicação em tempo real entre uma troca de mensagens. Então, mesmo falando de front-end, você vai ter que desenvolver ali alguma coisa mais de back ali, pode ser mesmo com Node.js ou com Python, por exemplo, ou PHP, alguma outra biblioteca, para você criar um mini servidorzinho, pode ser um servidor local, para que você, um usuário envie uma mensagem aqui, o servidor receba e transmita para o próximo. Então, você pode até, inclusive, abrir sua aplicação em 2 navegadores e conversar consigo mesmo ali, e vendo essa comunicação sendo feita entre uma instância ali do seu chat para outra instância do seu chat. Então, esse é o principal desafio aqui desse projeto de front-end, mas super recomendo aí você testar aí também, porque é bem legal criar esse clone aqui do WhatsApp, por exemplo. O quarto projetinho aqui que eu queria trazer para vocês é um gerador de memes. Então, o gerador de memes, ele nada mais é assim do que como se fosse um editor de imagem mais simples, né, que você pode desenvolver. Então, tem algumas bibliotecas que você consegue trazer aí para poder manipular imagens com JavaScript, então você não precisa construir a lógica, de fato, de como é que faz a manipulação de imagens no front-end, mas esse projeto em si requer o seguinte: você fazer uma telinha que o usuário faça o upload, né, de uma imagem, ele fez o upload dessa imagem, ele consiga digitar um texto aqui e colocar em cima dessa imagem. Né? Então, criar um meme de fato ali, colocar, por exemplo, uma foto da Nazaré Tedesco lá e só eu mudar a frase ali que ele vai colocar para aquele meme. E aí depois fazer o download dessa imagem de volta, né, essa imagem já editada ali para o computador. Então esse é um projetinho também bem legal, né, que você vai testar algumas outras habilidades ali de uso de bibliotecas também de terceiros, para poder construir suas aplicações, né. Quando a gente fala de programação, quando é um programador full stack, um programador back-end ou front-end também, nem sempre a gente desenvolve tudo do zero, né? A gente pega muitas coisas que já foram construídas e utiliza nos nossos códigos. Então, esse é o exemplo dos frameworks que a gente utiliza, né? Que eles já facilitam muito o dia a dia do desenvolvimento aí do programador, seja front-end, seja back-end, né? E as bibliotecas também que a gente utiliza para poder fazer essas coisas assim. Então, são alguns projetos que a gente utiliza, né? Para poder facilitar o nosso desenvolvimento. E aqui nesse projetinho, né, do gerador de memes, você vai ter que utilizar algumas bibliotecas aí de manipulação de imagens ali, para poder construir esse projetinho também, que é bem legal. E o último projeto que eu quis trazer aqui para vocês seria um clone do Twitter. Então aí pode ser do Twitter, do Discord, mas a principal ideia aqui é que seja feito, por exemplo, um clone mobile. Isso para você poder aprender aí, principalmente você já entendeu como é que funciona a parte da responsividade, mas de como você trabalha, né, com elementos web, né, dentro de telas pequenas mesmo. Então trabalhar exclusivamente com uma tela pequena ali, fazer o aplicativo do Twitter, né, de troca de mensagem que você já treinou lá no desenvolvimento do chat do WhatsApp, né? Como é que você trabalha um pouco com o banco de dados para poder salvar os posts do Twitter, né, dos tweets que os usuários fizeram ali no banco de dados e depois receber eles de volta, fazer uma tela de login também, né? Então o usuário fez o login na sua plataforma, você tem que fazer a autenticação dele para poder entrar de fato na aplicação do Twitter. Ele vai fazer um tweet, vai ter que ficar salvo no banco de dados para quando ele deslogar e logar de novo aquilo lá aparecer para ele. Então, são algumas coisinhas assim que você já vai ter desenvolvido já dos projetos anteriores, né? E você consegue trazer aqui para esse projeto Twitter, que eu acho que seria bem legal, assim. Então, nessa curva de aprendizado, né, a gente foi desde básico até projetos mais avançados aqui, de desenvolvimento de aplicativos, né, e softwares do front-end aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa lista, tenha curtido as dicas que eu dei aqui nesse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo esse projeto, se você já fez algum deles, né, se já teve alguma dificuldade também, tem outros projetos que você acha relevante aqui, que deviam estar nessa lista também, ou que a gente pode utilizar para poder desenvolver mais o front-end. Eu vou querer saber, porque realmente, quando eu fui pesquisar projetos front-end, a gente não encontra muitos deles, né? A gente ouve falar muito mais de projetos back-end, de fato. Então, coloca aqui embaixo o que você achou. Inclusive, se você quiser se tornar um programador full stack, né? Então, além de aprender o front-end, quiser também entender como é que funciona o back-end com uma linguagem de programação super fácil de aprender, que mais cresce no mercado de trabalho e está sendo muito requisitado, que é o Python. Eu vou deixar também aqui embaixo o link para o curso da Semana Pythonista, que é um curso de uma semana online que eu dou aulas gratuitas, né, de Python, desde o básico até o avançado. Então a gente aprende desde a estrutura da linguagem, como é que funcionam as variáveis, funções, as condicionais, até as partes mais complexas, né, que é trabalhando com objetos, né, programação orientada a objetos, com classes, né, como é que a gente utiliza bibliotecas externas também, como Pandas e OpenXL, né, que manipulam dados, bancos de dados, planilhas do Excel também. Então,
várias coisinhas assim bem legais que a gente vai aprender aí no desenvolvimento com Python. Então se você quer se tornar um programador full stack aí, aprendendo além do front-end, também conhecendo um pouco do Python, para desenvolver seus projetos do back-end também, então eu vou deixar aqui embaixo o link, já se inscreve lá para quando tiver a próxima turma da Semana Pythonista, você também poder participar. Lembrando que ela é online e é totalmente gratuita, então já se inscreve aqui embaixo para poder assistir. Se você curtiu esse vídeo, né, clica aqui para se inscrever no canal e receber mais conteúdo como esse. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a ter mais ideias aí de projetos para você desenvolver para o seu front-end e nos vemos na próxima. Obrigado, até lá!